Hoje eu quero partilhar com vocês um tema que é intitulado assim: Jesus, a nossa porta de entrada. E eu quero pautar essa frase no texto que se encontra aí em João capítulo 10, versículos de 7 a 10. E o texto, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha a aparecer no nosso meio para fazer com que nós desapareçamos, para que a Tua palavra seja gravada no coração de quem o Senhor já tem tido com o Teu olhar para manifestar a Tua vontade. Então, fala conosco e através do Teu Santo Espírito comunica a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero continuar, falar sobre a pessoa de Jesus, sob esta ótica de quem Ele diz que Ele é. Já começamos domingo passado e sempre Jesus está dizendo assim: eu sou. Ou seja, falar de um Jesus sem filtros. A gente também comunicou isso, sem o filtro do humanismo secular, sem o filtro do que eu acho, quem é Jesus, sem o filtro daquilo que é politicamente correto, ou das nossas preferências pessoais acerca de Jesus. E a gente ouve sempre uma frase assim que diz assim: há quem diga que Deus não existe. O que você acha? Deus existe? Deus não existe. E isso parece ter um pouco um fundo de verdade, porque eu ouvi uma reflexão essa semana em que alguém dizia para outra pessoa, não sei se vocês ouviram isso também, e dizia assim que Deus não existe. Mas essa pessoa falando: como assim? Se você crê na Bíblia, é claro que Deus existe, porque a Bíblia diz que Ele existe. E essa pessoa falou: não, ela replicou, não, isso não é possível, Deus não existe. A Bíblia não diz que Deus existe. A Bíblia diz que Deus é. Por quê? Porque Deus não pode existir sob as bases do tempo, do espaço e da matéria. Deus não pode ser colocado sob esta ótica. Então a Bíblia não diz que Deus existe. A Bíblia diz que Ele é. É por isso que Jesus diz: eu sou. Eu sou. Eu sou, vimos a semana passada, o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o que sou. Então, reforçando o argumento que diz que nós estamos, sim, eu e você, a natureza, estamos sujeitos à matéria, ao espaço e ao tempo, porque nós fomos criados, mas Deus nunca foi criado, Ele sempre foi, Ele sempre existiu. Então, a gente pode entender por isso que a Bíblia diz que Ele é.
Nós não, nós fomos criados. Por isso, sob este ponto de vista, eu posso dizer que Jesus diz a respeito dele mesmo quando ele diz, eu sou. E para a gente entender bem este capítulo 10, eu gostaria que a gente desse uma passada rápida aqui no capítulo 9 desse livro. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Eu acho que você que tem aí algum conhecimento bíblico, Jesus cura um cego de nascença, e daí o que acontece? Acontece que os pastores daquela época, os religiosos daquela época, os fariseus, que eram assim responsáveis pela interpretação da lei, o zelo pelo cumprimento da lei, eles ficaram revoltados com Jesus. Eles ficaram indignados com Jesus. Por quê? Porque Jesus curou um cego no sábado, e a lei dizia que ninguém podia fazer nada no sábado. Ele infringiu uma lei, né, referente ao sábado. E percebam, os fariseus, se você lê o Antigo Testamento, eles deixam claro que eles não estão muito preocupados com pessoas, principalmente pessoas marginalizadas. E eles não gostavam muito de cegos e coxos. E eu quero abordar isso aqui dizendo o seguinte, que os evangelhos, eles não contam histórias. Os evangelhos são pregações e não apenas histórias contadas. Por que eu digo isso? Porque o evangelista João conta apenas 2 milagres que aconteceram em Jerusalém. Apenas 2. Ambos ocorreram no dia de sábado. E ambos visaram quem? Um cego e um coxo, que era rechaçado pelos fariseus, os religiosos da época. O cego que estava à beira do tanque de Siloé, e o coxo que estava à beira do tanque de Betesda. O que João está dizendo é que, enquanto os religiosos desprezavam as pessoas que estavam excluídas, marginalizadas, odiadas, Jesus ama esse tipo de gente. Jesus sempre foi assim, sentava com pecadores e o pessoal não entendia. Porque ele está aqui, nós estamos convidando para o banquete, ele está lá comendo com pecadores. Jesus era assim. Ele sempre estava, por quê? Porque Jesus ama pessoas. Coisas que os fariseus não faziam. Amar pessoas. Aí a gente vem para esse capítulo 10, que é o texto nosso aqui, que a gente vê aqui no capítulo 10, direcionado a quem? Aos discípulos de Jesus? Essa palavra que ele fala aí? Não, o texto, ele diz assim, em verdade lhes digo, quem? Jesus está falando com fariseus. Jesus está falando com os religiosos. Jesus está falando com os pastores da época. E aí o versículo 1 diz assim, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Palavras fortes de Jesus. Jesus, ele é implacável, não com coxo nem com cego, mas ele é implacável com os religiosos daquela época. Porque ele foi, a gente faz essa pergunta, por que Jesus foi tão duro com esse grupo, com essa classe, com esses líderes espirituais dos judeus? Sabe por quê? Porque eles eram hipócritas, eles eram mentirosos. Como disse o próprio Jesus, eles eram zelosos
no cumprimento da lei. Mas, era assim, eles faziam tudo certinho, tudo à risca. Mas em contrapartida, os fariseus, eles negavam os princípios mais importantes, mais fundamentais desta mesma lei que eles obedeciam. Como por exemplo, eles falavam a justiça e a misericórdia. Os fariseus eram legalistas, porque eles tinham uma preocupação excessiva com regras, com aquilo que era exterior. Eles eram o tipo de pessoa, faz o que eu mando, mas não faz, não olha o que eu estou fazendo. E eles tinham assim um relacionamento, um tipo de relacionamento que não era muito verdadeiro com Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse certa vez assim: vocês me honram com os lábios, vocês cantam para mim com com a boca, só com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Seu coração está desconectado de Deus. O coração de vocês está longe do Senhor. Cantam de boca para fora. Os fariseus não se preocupavam com pessoas. Os fariseus estavam muito mais preocupados, sabe com quê? Com a popularidade deles. Jesus diz no capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A gente acha que acha que Jesus está falando aqui do diabo. Muitos fazem essa referência, né? Ele não está falando do diabo. Né? Ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo também veio para fazer tudo isso. Né? Mas o foco de Jesus aqui não é Satanás. Jesus está falando com os fariseus. Jesus está falando aqui com líder religioso que comodifica pessoas. O que é isso? Comodifica pessoas? O que é isso? Esse é um termo que, enquanto eu estava estudando esse texto, eu vi numa ilustração de um pastor ancião, pastor experiente, falando por um pastor jovem que estava entrando numa igreja, começando com um ministério numa igreja, e este pastor chegou para esse outro jovem pastor e disse assim: olha, faça bem o teu ministério, mas nunca comodifique pessoas. Ou seja, nunca torne pessoas, nunca transforme pessoas em um commodity, em produto, em matéria-prima da sua realização. Jesus está falando aqui de líderes religiosos que transformam pessoas em produtos. Jesus está falando aqui de líderes que transformam pessoas em consumidores de bênçãos, em clientes de instituições religiosas. Jesus está falando aqui com pastores que transformam os seus membros em financiadores de programa de TV, sem nenhum interesse pela vida dessas pessoas. Jesus está falando aqui de pastores que criam leis que Deus nunca deu, que produzem, que profetizam o que Deus nunca disse. E fazem isso para manter o seu império religioso, que foi construído com muito abuso de poder espiritual e de manipulação.
É contra essas pessoas que Jesus está falando aqui. Não é contra o diabo. E aí, aliás, a gente pode parar aqui e eu poderia dizer assim: e ai de você se reclamar desses pastores. Ai de você, porque você vai ser rotulado de uma pessoa rebelde, uma pessoa que não tem fé. Você vai sair sem a cobertura espiritual desses líderes. E se você sair sem a cobertura espiritual desses líderes, graças a Deus. Graças a Deus, porque você precisa da cobertura, somente da cobertura espiritual do Cristo ressurreto, não de pastor. Jesus está dizendo que esses líderes roubam, matam e destroem. É fato. Eu conheci várias pessoas que não conseguem mais pisar numa igreja. Outro dia eu estava passando num lugar, lá em Palhoça. Uma pessoa me abordou e perguntou: você é de alguma igreja? Eu falei: sou. Ele falou: não, pois é, a minha esposa viu você no Instagram do grupo lá de Palhoça, aqui no hotel. Você conduz alguma coisa? Sim, sou o coordenador do trabalho lá de Palhoça. Eu comecei a conversar com aquele rapaz. E ele foi contando da sua vida e das suas frustrações com líderes da igreja que ele frequentava. Esse rapaz, ao final, só para encurtar a conversa, eu percebi que ele estava um pouco doente emocionalmente. E ele disse para mim: olha, há muito tempo eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida a Cristo, mas eu não consigo entrar mais de tanta frustração que eu recebi na igreja que eu estava. E às vezes eu tento até ir em uma igreja e eu não consigo, porque eu tenho que sair, eu me sinto mal, me sinto uma coisa me enforcando, eu tenho que sair. Mas eu creio em Jesus. E eu, depois de algum tempo de conversa com ele, falei: olha, nós temos o trabalho lá, se você quiser ir, pode ir, vai ser uma alegria recebê-lo. Eu falei: eu vou com a minha esposa, eu só vou lhe dizer uma coisa, eu vou entrar, e se eu não conseguir, eu vou sair, mas não se preocupe, porque eu só estou me sentindo mal, porque eu estou com alguma coisa emocional no meu coração. Eu falei: tudo bem. E tivemos o trabalho lá, já é a 4ª vez que ele vai, e ele fica no culto, e ele está sendo abençoado. Às vezes, nós lidamos com pessoas assim, que são, na verdade, causam feridas no coração das pessoas, líderes que são mais lobos em pele de ovelha, são mercenários, foram feridos, foram magoados, tiveram a sua fé e o seu amor destruídos por esses pastores, e penso que essas pessoas podem até matar uma pessoa. Eu ouvi uma história de uma moça, membro de uma igreja de um amigo nosso, e essa jovem muito brilhante, esse amigo pastor, né, também, muito brilhante, essa moça inteligentíssima, fantástica, com seus 32 anos. Ela tinha alguns problemas, como, por exemplo, esquizofrenia. Sofria disso, tomava remédios controlados, tinha, assim, uma vida relativamente normal. E um dia ela tomou a decisão de ir para outra igreja,
o que não há problema nenhum, né? É ótimo, foi para uma igreja séria, né? Tudo certo, amém. Placa de igreja, né? Para Deus não importa. O importante é estar numa igreja séria, bíblica e cristocêntrica. Só que ela foi para uma igreja com uma vertente teológica muito diferente daquela que ela tinha na comunidade desse amigo pastor. E nessa igreja, nessa comunidade cristã, ela foi ensinada que o problema dela, psicossomático, o problema dela era biológico. E aí, que o problema dela era, aliás, não era biológico, era principalmente, fundamentalmente, espiritual. E que se ela tivesse fé suficiente, Deus poderia curá-la. Ela só não era curada porque ela não tinha fé, que falaram para ela. Sabe o que aconteceu? Essa jovem parou de tomar os seus medicamentos, seus remédios. Foi convencida de que o acompanhamento pastoral não pode caminhar concomitantemente com um tratamento medicamentoso. É uma coisa ou outra. Infelizmente, ela caiu neste conto de falsos pastores e falsos mestres. Deus pode curar? Absolutamente. Deus pode fazer o que Ele quiser. Porém, muitas vezes, o meio que Deus tem para nos curar é através de recursos clínicos, médicos e medicamentosos. E ela ficou muito tempo sem tomar a medicação dela. E um dia, ligaram para esse amigo pastor e disseram: pastor, a Joana se jogou do 7º andar do prédio dela. E este amigo acabou fazendo o ofício fúnebre dessa moça. Por quê? Porque ela foi ensinada por maus líderes. Está cheio hoje, cuidado. Que matam, que roubam e que destroem. Como que um mau líder pode destruir a vida de uma pessoa e até de uma família toda? Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. É aqui que a gente começa a entender profundamente o que Jesus diz. Como ele, Jesus, sendo assim o seu defensor, o seu protetor e a porta do aprisco. O aprisco era um lugar que era rodeado de um muro um pouco mais alto, mas que tinha uma porta, e o pastor ficava ali para proteger contra os lobos, ou contra alguém que queria roubar a ovelha, né? Então, ele ficava na porta e aquilo ali era a proteção das ovelhas. Como que Jesus, sendo a porta desse aprisco, e ele fala aqui no texto, se alguém entrar por mim será salvo. Mas salvo do quê? Não é salvo simplesmente, veja isso, preste atenção. Não é salvo simplesmente de perigos, de aflições, das decepções, dos sonhos frustrados, das portas fechadas. Não! Ele pode salvar você de tudo isso. Você acha que ele pode? Ele pode. Pode te salvar de tudo isso. Mas Jesus não está dizendo que ele vai salvar você sempre de problemas e de tragédias. Não.
é salvação de algo muito pior do que isso. É salvação da morte espiritual. É salvação da separação de Deus. É salvação da justa ira de Deus. É salvação de uma religião que não salva. É salvação daquilo que aconteceu lá no passado, dos falsos mestres, os fariseus da época. Nós podemos dizer dos modernos fariseus de hoje. É salvação da condenação eterna. É salvação da angústia e do vazio existencial. É salvação dos nossos erros e pecados, que ninguém quer falar mais sobre isso. De arrependimento. E essa salvação que Jesus trouxe para nós. Isso significa que ele ser a porta das ovelhas. Ele é a nossa porta de entrada. É nos proteger da perdição eterna, da morte eterna, em virtude dos nossos pecados. Mas esse Jesus, as pessoas não querem. Não é uma pregação, digamos assim, popular. Não é? O que as pessoas querem hoje é um Jesus realizador de milagres, multiplicador de pães e peixes, realizador de sonhos, doador de benesses espirituais. Mas esse Jesus que só oferece isso, para mim é um Jesus muito pequeno. Porque esse Jesus não resolve o problema maior do ser humano, que é o pecado, que é o distanciamento de Deus. Bens materiais, tem gente que faz pacto com o diabo e ganha um monte de bens materiais, fama, sucesso, tudo que pede num pacto que faz. O próprio diabo, né, nós já falamos aqui, que foi o diabo, não foi o diabo que prometeu a Jesus todos os reinos do mundo, todo o poder, toda a riqueza, se ele prostrado adorasse ele. Mas o diabo não tem um poder, ele não tem o poder de salvação. Porque esse poder só Jesus tem. O de reconciliar o homem com Deus. De que maneira isso é possível? Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Será salvo. Participar dos cultos a Deus é ótimo. Deus quer que você faça isso. Mas isso não é a porta. Devolver os dízimos e ofertas é ótimo. Mas isso não é a porta. Orar, jejuar, servir, fazer boas obras, evangelizar, é ótimo. Mas não é a porta. Tudo isso é muito bom. Mas nada disso pode salvar o ser humano. Por exemplo, os fariseus faziam tudo isso. Mas eles, com as próprias mãos, colocaram o Cristo, a salvação deles na cruz do Calvário. O cego, provavelmente, o mendigo, não fez nada disso. Mas ele disse só uma palavra para Jesus: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o grande eu sou. Eu creio que o Senhor é a porta. Porque Jesus é a única porta para a salvação. E fora dele, não há solução para nós. Não há salvação em nenhum outro. Se você que está aqui hoje, nesta noite, ou você em algum lugar que nos ouve, você nunca teve um encontro com Jesus? Se você clamar pelo nome dele, se você crer nele como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. E esse convite é para todos. Jesus disse o quê? Que quem entrar por mim, quem? Somente o que nasceu na igreja? Somente quem
não faz coisas erradas? Somente quem é uma boa pessoa? Somente quem conhece a Bíblia? Somente quem leu a Bíblia toda? Somente aqueles que nasceram numa família cristã? Não. Quem entra por mim, o que está dizendo, qualquer um, que diz, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador. E este mesmo evangelista vai escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 9 ele ainda diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Presta atenção aqui, olha. Jesus não é apenas a porta de entrada da salvação. Jesus é a porta de saída para a liberdade. Entrará e sairá. Jesus estava falando isso aqui para um grupo que escravizava pessoas, às vezes emocionalmente. Os fariseus colocavam um jugo muito pesado sobre o povo. Um fardo que era impossível de carregar. Por isso que Jesus falando dos fariseus, ele fala, vinde a mim todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus estava falando isso para esse grupo aqui. Existiam muitas leis dos fariseus. Em apenas uma lei, só para vocês terem uma ideia, em apenas uma lei, referente ao sábado, tinha várias subcategorias que somadas dão em torno de 600 normas, 600 leis referentes a apenas um mandamento deles. Quem aguenta isso? Hã? Que peso! Que peso! Quem é capaz de cumprir em um mandamento 600 leis? Por isso que a religião dos fariseus só produzia desespero, medo e cansaço. O aprisco dos fariseus era uma prisão religiosa. Se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa. O Evangelho ele é transformador, porque ele liberta. Mas ele não liberta você para libertinagem, para continuar você fazendo as mesmas coisas que fazia. Versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tem gente que interpreta isso aqui como tendo, usa aí, né, principalmente em algumas comunidades, usa isso daqui para que a pessoa tenha vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Para que tenham uma vida cheia de bens materiais, conforto e luxo. Olha, venha para Jesus, porque Ele tem para você, porque Ele tem essa vida abundante de luxo, de bens materiais, de riquezas. Oh, meu Deus, o que é isso? Entenderam tudo errado. Tem gente que tem tudo isso e muito mais, mas não tem vida abundante. No grego, a gente tem duas palavras para definir vida. A primeira é bios. Bios, de onde vem o nosso termo biologia, que é a vida biológica, material, física, que todos nós temos. E a outra palavra é a palavra zoe. Zoe. Que é uma palavra muito usada, inclusive, por João. Né? O que é zoe?
Zoe é a vida espiritual, é a vida que não tem limite, é a vida abundante, é a vida que tem duração. É o tipo de vida que nem a morte pode aniquilar esse tipo de vida. Enquanto todos nós estamos aqui hoje, temos bios, nem todos possuem zoe. Nem todos possuem vida espiritual. Nem todos têm essa vida abundante que Jesus está dizendo aqui. Por ocasião da multiplicação dos pães e peixes, João lá no capítulo 6, que a gente viu a semana passada, que quando João disse que sobraram 12 cestos de pães, sobraram, o termo que é usado ali era um termo contábil da época. O sentido é que algo excedeu, sobrou. Então, a vida abundante é a vida que excede, é a vida que sobra. Em que sentido? Porque a vida que Jesus está oferecendo para você, ela excede para a eternidade. É a vida que você pode ter certeza que vai ter, mesmo quando os seus olhos físicos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade. Ela vai abundar, ela vai exceder, ela vai além. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus falou sobre a porta das ovelhas. Todo judeu que ouviu Jesus falar sobre a porta das ovelhas, sabia o que Jesus estava falando. Por quê? Porque os muros da cidade de Jerusalém, até hoje cercados, um muro enorme, né? Eles têm 12 portais, e cada portal tem um nome, e tem um portal que se chama Porta das Ovelhas. Isso está lá descrito no livro de Neemias, capítulo 3, depois você pode conferir. A Porta das Ovelhas, ela foi reconstruída pelos sumos sacerdotes e pelos sacerdotes. E é a única porta consagrada a Deus. Mas por quê? Acredita-se que as ovelhas passavam exatamente por essa porta, a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas, ela dava de cara para o templo de Israel. Então, elas passavam pela porta das ovelhas. Essas ovelhas eram ali purificadas logo depois que elas passavam no tanque de Betesda que ficava ali, e depois elas eram conduzidas até o templo a fim de serem sacrificadas a Deus pelo pecado do povo. Que coisa maravilhosa isso daqui, olha só. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, automaticamente todo judeu se lembrou da porta das ovelhas mediante a qual o rebanho passava e era sacrificada como oferta ao Senhor. O que Jesus está dizendo aqui, gente, olha só. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o acesso. Eu sou o portal direto ao templo de Deus. A presença de Deus, a presença do Pai, a casa do Pai. Se vocês quiserem se conectar com Deus, então não é mais na porta das ovelhas e no templo. Agora é através de Jesus. Por quê? Porque Jesus não é apenas o acesso até Deus. Jesus, ele é a própria porta e a própria oferta, a última oferta pelo pecado das pessoas. João o Batista, ele disse, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele diz, eis aí a ovelha de Deus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a presença do Deus Todo-Poderoso, ela está entre nós. Jesus abriu o novo e vivo caminho
para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que estamos nesse lugar. Jesus, a nossa porta de entrada. É por isso que eu posso ir lá no meu quarto, lá na minha casa, e dobrar os meus joelhos diante de Deus e clamar ao Senhor, sabendo que eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de templo, eu não preciso de nada para conectar o meu coração a Deus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. E por Ele eu posso entrar. Por quê? Porque Ele me deu esse acesso. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. E você já tenha passado por muitas portas para encontrar pasto verdejante. Mas quem sabe, uma coisa está faltando para você nesta noite, que é passar pela porta das ovelhas, que é Cristo. Não adianta passar pelas portas da igreja, pelas portas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não vai salvar você. Às vezes passamos pelas portas de um edifício religioso, mas isso não faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida é você passar pela porta das ovelhas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já tomou uma decisão por Jesus, está tudo bem. Agora, nós temos uma missão muito importante. Qual é essa missão? É sair daqui e lembrar que tem muitas e inúmeras ovelhas perdidas por aí. Às vezes que moram do seu lado, que trabalham junto com você, que estudam na sua sala de aula. Cabe a mim e a você irmos a essas ovelhas e as conduzirmos até a porta, que é Jesus. Jesus, a nossa porta de entrada. Que Deus te abençoe. Amém?